Bom dia, queridos e queridas que assistam o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento e a paz que guarda os nossos corações. Quero dizer a vocês que o canal Jesus Cristo é o Senhor, Magali e Eliel, o canal Magali e Eliel, o canal Jesus Cristo é o Senhor, já estão anotados aqui para a gente estar lendo, para a gente estar orando, né? E aqueles que já estavam aqui conosco, vão continuar para a gente estar orando e para Deus abençoar ricamente a vida de cada um. Muito obrigada, Deus abençoe. Gente, a gente demos aula, estamos na 5ª aula sobre a necessidade universal da salvação. Já demos a 4ª aula, vamos dar a 5ª aula. E vamos estar falando hoje a necessidade da salvação dos judeus, né? Paulo falava sobre os gentios, e a gente vai falar dos judeus agora. Os judeus em relação aos gentios. Os judeus eram todo aquele que era da linhagem de Judá, né? Eles tinham a lei de Moisés. Paulo valeu-se do método diatribe na carta aos Romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. Diatribe era um recurso que eles usavam para dialogar, para criticar. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo disserá anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Os gentios, de fato, encontravam-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Então, Paulo reconhecia, através do Espírito de Deus, que os gentios, na verdade, se encontravam naquela época em situação deplorável, né? Quando se tratava das coisas de Deus. Mas Paulo dizia que os judeus também não eram diferentes. Por quê? Porque quando estavam na mesma condição, precisando da mesma misericórdia, da mesma graça, da mesma salvação que o mundo gentílico precisava. Por quê? Porque quando os gentios eles se achavam que estava acima da lei, porque a lei de Moisés foi escrita para eles, então eles se achavam, como era o povo escolhido por Deus, eles achavam que eles eram melhor do que os gentios. Mas porque quando eles não pecavam de uma maneira, mas eles pecavam de outra maneira, ou seja, eles estavam debaixo do mesmo jugo, né? E quantas vezes isso não acontece com a nossa vida? Não olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, e nos achamos que nós somos melhores do que ele, porque somos mais santos, né? Que somos mais amados por Deus, né? Quando isso não é verdade, como isso é invenção da nossa cabeça, da nossa mente, isso não é verdade. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso irmão e julga o nosso irmão, né? Tem 3 dedos, quando a gente aponta assim, tem 3 dedos apontando pra gente e um ainda aponta para trás mostrando quem tu era. Quem tu era. Também é digno da mesma misericórdia. Isso independente de posição eclesiástica, independente, né? Temos que ter cuidado, né? Mesmo quando a gente olhar ou vir algum pensamento da nossa cabeça, que a nossa cabeça é pensante, graças a Deus, mas a gente dobra o joelho e pede misericórdia a Deus, né? Com misericórdia, com olhar de compaixão, né? Que não devemos nunca achar que é melhor do que o nosso irmão, nem julgar, porque quando a gente julga alguma pessoa, a gente também está entrando no mesmo pecado, que se a gente não pratica aquilo, mas a gente também é digno da misericórdia e faz coisas que Deus também não se agrada. E que também precisamos do perdão do Senhor. Porque tem um trecho na Bíblia que diz assim: por que tu julgas teu irmão? Tu também não está debaixo do mesmo jugo, da mesma lei? Então temos que ter cuidado quanto a isso. Aí, Romanos 2, 21 diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. E o 22 diz assim: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio.
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, eles também eram transgressores da lei de Deus. Eles também faziam, se não fazia de uma maneira, mas fazia de outra. Então, o que eu estava dizendo, a gente tem que ter muito cuidado quanto ao julgamento. Temos que ter muito cuidado, porque devemos viver remendo o tempo, porque os dias são maus, né? Não devemos nos sentir melhores do que fulano, do que cicrano. Não devemos nos sentir melhor, né? Mas irmã, eu não sou robô, você não é robô. Eu não sou robô e nem ninguém é robô, né? Mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Que diz assim, se um cego guiar o outro cego, todos os dois vão cair no buraco. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que vive, tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz do nosso irmão, fala, porque se a gente pegar um saco de pena, subir numa árvore e jogar esse saco de pena, fica difícil de você ajuntar. É tão difícil quando alguém por insensatez, por insensibilidade à dor do seu irmão, fala coisas que Deus não se agrada da vida do seu, espalha às vezes uma fama que o irmão não é, e depois para juntar para corrigir esse erro, essa situação, o irmão fica no sofrimento, chorando amargamente, pedindo só a misericórdia de Deus, para que Deus ele use de misericórdia e dê vitória. Nós também temos que ter cuidado. Cuidado com o que você diz do seu irmão. Cuidado com o que você diz da sua irmã. Porque você também vai ser julgado naquilo que você fala, naquilo que você diz. Eu também vou ser julgado naquilo que eu digo e naquilo que eu falo. Então, quando você for falar da vida do seu irmão, tenha cuidado no que você vai fazer. Vai falar, fecha a boca, dobre o joelho, peça para Deus ajudar. Peça para Deus dar vitória. Porque aí vem a vitória para você e vem a vitória para ele ou para ela. Os judeus, em relação a outro aspecto na argumentação do apóstolo, em relação aos judeus, encontra-se nos versículos 17 até o 29, que eu vou colocar aqui nos comentários na playlist. Do capítulo 2 de Romanos. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhes fora outorgada do Sinai, ao contrário dos gentios, que possuíam apenas a revelação natural a eles fora dado também a lei. Contudo, havia uma incongruência entre o conhecer a lei e o praticá-la. Uma coisa é o crente conhecer a lei e muito distante é praticar. Mesmo que você se esforce, mesmo que a gente não consiga obedecer a Deus da maneira como a gente quer obedecer, mas quando a gente usa de misericórdia com o nosso irmão, é como se a gente estivesse dizendo assim, Jesus, tem misericórdia de mim, porque Deus também ele vai usar de misericórdia de você. Mas se você não usa de misericórdia do seu irmão, como é que você quer que Deus use de misericórdia com você? Se você espalha coisas em verdade do seu irmão, como você vai querer ficar longe desse juízo de Deus? Então, um dia Deus vai julgar a minha vida e a tua vida, onde um dia Deus vai julgar todos os segredos dos homens. O teu segredo e o meu segredo vai ser julgado diante de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado. A palavra de ordem é ter cuidado naquilo que você fala, o que você diz, o que espalha do seu irmão. Então o judeu se sentia melhor do que o gentílico, mesmo que estava na mesma condição, né? Dependendo da mesma misericórdia de Deus. Essas são as palavras que o Senhor me concedeu hoje, e amanhã teremos mais para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.